O vídeo de hoje é sobre viajar pela Europa e eu vou dar também algumas dicas de como conseguir organizar e economizar durante essa viagem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente vai olhar as passagens. Aí você pode primeiro olhar as passagens daqui pra Europa. E aí eu tenho até um vídeo falando sobre dicas de como comprar passagem mais barata. Mas aí para comprar as passagens por dentro da Europa, aí eu tenho um site que chama GoEuro, né? Esse site ele te mostra ônibus, avião, trem, então o preço de tudo para você conseguir viajar lá por dentro mais barato. Só que aí tem um problema, as malas nessas companhias de low cost, elas são malas menores, então nem sempre você vai conseguir carregar a sua mala por todos os trechos. Então às vezes também é bom você tentar comprar a passagem como multidestinos, então tentar comprar passagem saindo Brasília, pegando Lisboa, por exemplo, Paris, para você poder carregar a mala. Ou então adicionar um custo de uma mala extra, que aí às vezes mesmo assim a passagem ainda fica mais barata nessas low cost. Então eu vou deixar o link do site aqui embaixo, chama GoEuro, tá? E aí vocês podem dar uma olhadinha lá também. A segunda coisa é, na hora que você for escolher os seus destinos, sempre tente pensar que quanto mais você pingar de um lado pro outro, por exemplo, eu quero fazer Paris, Lisboa, Inglaterra, Escócia, Finlândia, Dinamarca, vai ficar muito caro, porque a parte mais cara de viajar por dentro da Europa é esse tanto de pinga-pinga, né? Esse tanto de passagem, trem, ônibus que você tem que ficar comprando. Então o que eu fiz quando eu fui? Nas duas vezes, eu escolhi um destino mais caro, um ou dois mais caros e os outros um pouquinho mais baratos. Então, por exemplo, viajar pelo leste europeu é bem mais barato do que viajar na Inglaterra, na Escócia, na Dinamarca, entendeu? Então eu fiz, por exemplo, na minha segunda viagem eu fiz, não tá incluso, né, em Europa, mas eu fiz Marrocos, que era muito barato, fiz Barcelona, Valência, Amsterdã, Praga e Budapeste, ou seja, Amsterdã é um destino muito caro, você chega a pagar 19 euros no hambúrguer. É muito caro. E aí Budapeste você já paga 30 euros no jantar num lugar chiquérrimo. Você tá entendendo? Então, você fazer esse balanço entre os lugares que você quer ir, mas também o preço, o custo-benefício dos lugares é bem importante também para você conseguir fazer uma viagem mais barata. Então, e também não escolha assim, de 3 a 4 lugares, 5 no máximo, dependendo do tempo que você vai ficar. Você vai ficar 15 dias, acho que 3 lugares assim, 5 dias em cada lugar, não, acho que não dá pra fazer muito mais do que isso, porque senão também você não conhece a cidade direito, né? Então, quando eu fui de Amsterdã pra Budapeste, eu olhei nesse site GoEuro e as passagens estavam caríssimas. Eu sei que é muito mais confortável voar direto, mas aí o que acontece? A gente pegou um trem de Amsterdã pra Frankfurt e de Frankfurt pra Budapeste a gente pegou um ônibus. E o ônibus era de noite, então a gente acabou já dormindo no ônibus. A gente passou o dia em Frankfurt, depois de chegar de trem, e aí pegou esse ônibus à noite, ou seja, a gente além de economizar na passagem, a gente conseguiu economizar na acomodação também, de um dia que a gente meio que dormiu no ônibus, e foi um dia só, então tipo assim, você não vai morrer, entendeu, de cansaço, né, assim. A segunda coisa que você tem que fazer também é a acomodação. A acomodação você tem várias opções, Airbnb, hotel, hostel, pousada, e aí você tem que verificar o que fica mais em conta e pro seu conforto também. Então, por exemplo, tem gente que viaja a Europa inteira acampando com mochila nas costas. Quando eu fui, eu queria, assim, nem gastar muito, mas também queria o conforto. Eu queria dormir em hotel, então assim, eu pesquisei a maioria pela Booking, e esses lugares, por exemplo, Budapeste, Praga, eram lugares que a diária era 30 euros para 2 pessoas. Então, assim, compensava. Então, por exemplo, saindo da Europa, teve uma vez que eu fui pra Nova York e aí eu não consegui hotel nenhum barato, então joguei pra Airbnb. Então, pesquisa em todos os sites, vê também. Tem várias coisas que tem que levar em consideração. Não é só achar o lugar mais barato, mas achar um lugar perto de metrô, ou então perto das coisas que você conseguir andando. Porque às vezes você paga um pouquinho mais caro no hotel, mas consegue economizar no transporte, fazendo tudo andando. É sempre bom você pegar hotel, hostel, qualquer coisa perto de ponto de ônibus ou de metrô,
porque facilita muito a vida. Então, se é longe do aeroporto, se é perto do aeroporto, tudo isso você tem que levar em consideração. Uma outra coisa que você consegue também economizar é na alimentação. Então, por exemplo, você vai pegar uma média dos países, pesquisa, olha entre esse site, vê quanto mais ou menos custa uma refeição, quanto que as pessoas dizem que precisa por dia. Por exemplo, quando eu fiz a minha viagem, eu coloquei 30 euros por dia, 60 euros por 2 pessoas. E eu fazia tudo com esse dinheiro. Então eu andava de metrô, eu ia se tivesse festinha, ou se fosse tomar uma cerveja, ou se fosse beber um vinho, ou se fosse jantar, era tudo nesse dinheiro. E dava. Então, por exemplo, era tudo um balanço. Eu tinha um aplicativo que, se eu não me engano, acho que não sei se era Money. Se eu achar o nome, eu coloco aqui na tela. Por exemplo, todo dia eu chegava lá e colocava 60 euros. Ou então na moeda local, né? Eu convertia e colocava na moeda local. E aí eu ia diminuindo. Por exemplo, comprei um suco de laranja, aí eu ia lá diminuir no aplicativo. Jantei, e lá diminuir no aplicativo. Então, por exemplo, o dia que passava, o dinheiro que eu gastava mais, no dia seguinte a gente tirava do dia seguinte. O dia que gastou menos, jogava pro dia seguinte. Então a gente ia balanceando. Por exemplo, jantou num lugar caro, almoçava num lugar mais barato, almoçava num lugarzinho na rua, comprava comida no supermercado, comprava café da manhã no supermercado. E isso era uma forma que a gente encontrava de economizar. Então você não precisa fazer todos os programas caros, você faz um melhor, porque eu gostava de comer bem. Então, claro, teve lugar que a gente pagou caríssimo, pagou na Gerbaldi, por exemplo, em Budapeste, uma sobremesa chegava a custar mais de 15 euros. É caríssimo, mas é o que a gente falou, a gente queria muito experimentar, então a gente compensava nas outras coisas. É assim que funcionava. E também eu adoro passear andando, então com o transporte mesmo eu quase não gastava, porque eu preferia fazer tudo andando, porque você já vai andando, já vai conhecendo a cidade, e aí você já aproveita e economiza esse dinheiro. Então assim, a média de dinheiro que eu levei para essa minha viagem foi cerca de 30 euros por dia. Só que assim, né, você sempre tem que levar como se fosse um extra, assim, né? Porque vai ter um dia que você vai querer jantar que é mais caro, vai ter um dia que você vai querer fazer um passeio que aí não tá incluso, porque não dá pra fazer tudo com 30 euros. Mas, tipo assim, e eu também viajei, eu não viajei sozinha, então, assim, muita coisa eu conseguia dividir. Por exemplo, os pratos em Barcelona, prato de parrilla era muito grande. Então você pede um e divide, então sai bem mais barato também. Uma pergunta que eu sempre recebo também é como é que eu faço quando a moeda muda de um lugar para o outro. Então, por exemplo, quando a gente chegou no Marrocos, sempre que eu chego no aeroporto, eu troco um pouquinho de dinheiro. Qualquer coisa, assim, só um pouquinho o suficiente para você pegar um táxi, aí você pesquisa antes, né, para saber quanto que é o suficiente para você pegar um táxi, para pagar um transfer, para qualquer coisa, entendeu? Só trocar então eu troco um pouquinho no aeroporto, porque o aeroporto é sempre mais caro. Eu aconselho você a trocar um pouquinho no aeroporto e aí depois você acha uma casa de câmbio, pergunta pro pessoal do hotel, pesquisa na internet e aí você troca o resto depois, ou então vai trocando aos poucos. Por exemplo, no Marrocos, eu troquei um pouquinho no aeroporto e aí depois eu tinha uma casa de câmbio que era bem perto e era muito mais em conta e aí eu ia trocando conforme precisasse. Porque a moeda deles era muito barata. Então, eu fiquei com medo também de trocar muito e depois acabar sobrando, né? E eu ia perder muito dinheiro pra trocar de volta. E também uma coisa que eu fiz é que eu tinha um cartão e aí muitas vezes eu sacava já na moeda local e que, por incrível que pareça, às vezes saía bem em conta. Eu sempre digo pra trocar aos poucos. Ainda mais que tem lugar que eles aceitam euro, senão você vai trocar, aí por exemplo, você troca, aí você perde um dinheiro na troca. Aí quando você volta, você vai perder mais dinheiro. Então não compensa, vai trocando, troca pra 2 dias, se você vai ficar 5 dias, troca pra 2 dias. Sobrou, deu. Porque você também tem que ver, você não sabe exatamente quanto você vai gastar na cidade. Às vezes a cidade vai ser bem mais barata do que você pensou, às vezes vai ser bem mais cara. Outra coisa que normalmente faz a gente gastar bastante dinheiro, mas é uma coisa que você pode economizar, são os pontos turísticos. Então assim, se você tá indo pra uma viagem low cost, tá querendo gastar pouco, você não vai conseguir visitar tudo, porque tudo custa muito dinheiro, tá? Então eu também te aconselho a pesquisar, escolher algumas, não dá pra fazer tudo se você tá fazendo essa viagem low cost, né? Pesquisar algumas, escolher e é isso aí naquelas. Por exemplo, eu fui para Barcelona 2 vezes. A primeira vez que eu fui, eu já tinha visitado a Sagrada Família e o Parque Güell. Na segunda vez que eu fui, a grana tava mais curta e aí o que a gente decidiu? Eu falei assim, olha, os dois são maravilhosos, mas o Parque Güell, pra pessoa que tava comigo, eu sabia que o Parque Güell ia ser mais divertido. Então a gente foi no Parque Güell. Então pesquise sobre as atrações que você quer ir, descubra horários, descubra se tem algum desconto para você que é estudante ou então para você que se você tem passaporte europeu. Pesquise, entendeu? Descubra, sabe, sobre o que você tá querendo visitar. Por exemplo, Barcelona,
eu acabei perdendo a Sagrada Família. Além de eu ter decidido pelo Parque Güell pra visitar da segunda vez, a gente acabou não conseguindo também ir, porque a Sagrada Família, você tem que marcar horário agora. Pelo menos a última vez que eu fui, você tinha que marcar horário pra chegar. Você compra um ticket que você entra entre 5 e 5 e meia, entendeu? Então você tem que pesquisar, porque às vezes você vai chegar lá e não tem ingresso. Então você vai ter perdido o metrô, o trem, o seu tempo que você chega pra lá e não vai conseguir entrar. Escolha o que você realmente quer ver, faça uma seleção, faça uma programação. Claro, você não precisa fazer um roteiro de todos os dias, mas, por exemplo, eu coloco, eu quero ver isso, 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 pronto. Tem uma lista do que eu faço questão de ver. Aí, se sobrar, se der tempo, enfim, você tem que também pensar que se você vai ficar, por exemplo, 3 dias em Barcelona, você não vai conseguir ver tudo assim rápido, senão você não consegue aproveitar as coisas. Eu gosto sempre de ficar andando na cidade, de ficar passeando e não ficar numa pressa de fazer tudo e que você não dá tempo de fazer tudo. Não, assim, não é o meu tipo de viagem, né? Eu não sou esse tipo de viajante. Uma coisa também que é legal de você fazer pra você conseguir destinos mais baratos e perder menos tempo também em avião, essas coisas, é você pesquisar, você escolher lugares que são mais próximos. Então, por exemplo, primeira vez que eu fui pra Europa, que eu fui com a minha mãe, a gente saiu de Portugal, ficou em Portugal lá um pouco visitando e passeando, depois a gente foi pra Espanha e voltou a Espanha toda de carro até Portugal. Ou seja, era um destino que, por exemplo, ao invés de eu gastar ida e volta, a gente economizou nisso, mas aí alugou um carro que a gente vinha viajando, em vez de pegar vários aviões, a gente veio de carro conhecendo toda a costa ali da Espanha e outros lugares também. E foi uma forma que a gente encontrou de também não ter que pegar vários voos, porque voo também tem toda uma burocracia. Então, desse jeito, acabou saindo muito mais barato pra gente viajar esse pedaço de carro do que a gente viajar de avião, porque avião todo voo a gente ia ter que pagar mala extra, porque a nossa mala não ia dar, todo voo a gente ia ter que ir pro aeroporto, então ia ser muita perda de tempo e de dinheiro. Sem contar que as estradas são maravilhosas e a vista é linda, assim, é um passeio que vale a pena também você considerar de fazer de carro. E claro, alguns lugares da Europa também são muito bons para fazer algumas comprinhas. Por exemplo, na Espanha tem o Corte Inglês, que é maravilhoso, que é super barato para você conseguir comprar coisas na promoção. Então, assim, cuidado também com aquela coisa de... Eu já sofri por isso. Cuidado com aquela coisa, às vezes, de lembrancinha e imã de geladeira, não sei o que. Quando você vai ver, você gasta uma fortuna com isso. Tem lugar que imã de geladeira é tipo 5 euros. Quando você vai ver, você tá gastando 20 reais num imã de geladeira. Claro, você quer trazer, você tem uma coisa. Minha mãe tem uma coleção, a gente sempre traz, mas a gente tentava achar um lugar que era mais barato. Então, assim, cuidado com alguns gastos supérfluos que você encontra no meio do caminho, entendeu? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu joinha. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem saber de qualquer outra coisa, tiverem alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Um beijo e até a próxima. E boa viagem!